falar da nossa tradição oral, nossas memórias e afetos, adivinhas, quadrinhas, trava-línguas, parlendas, brincadeiras cantadas na alfabetização e letramento. Estão relacionadas à cultura lúdica, às práticas da oralidade sem perder, e enfatizando essa dimensão cultural, estética, poética, brincante e afetiva desse repertório cultural. Na escola, nesse ambiente sistematizado, é comum essa tradição oral, sem perder essa característica de objeto cultural, estético e com função primordial dela que é brincar. E por vezes, na escola, essa tradição tão rica entra de uma maneira folclórica, distante, antiga, imutável e utilitária, e não como uma coisa viva em constante modificação, principalmente pelas mãos das crianças. Mas, para isso, elas precisam se sentir pertencentes a essa cultura, se apropriando dela, brincando. Brincar com o corpo todo e com a linguagem, trazendo intimidade entre a criança e a língua, preparando o caminho para o início da alfabetização e letramento. O doce perguntou pro doce, qual que é o doce mais doce de todos os doces? O doce respondeu, o doce mais doce de todos os doces é o doce de batata doce. Era um sapo dentro do saco, saco com sapo dentro, o sapo batendo papo, papo soltando vento. E é exatamente sobre isso, sobre essa intimidade entre a criança e a língua. Eu vou trazer uma fala da professora Liane Araújo, da Universidade Federal da Bahia. O repertório brincante dos textos poéticos musicais na infância, com sua dimensão estética e lúdica, favorece um mergulho na expressividade da língua, em seus sentidos e nonsenses, em suas sonoridades e ritmos e melodias. Trata-se de textos em que essas sonoridades, os ritmos e o jogo repetitivo de palavras frequentemente predominam sobre o que é dito ou cantado, e que por isso mesmo melhor ser cantado em presença e dito oralmente, e de um certo jeito, assegurando o caráter encantatório, performático, por meio da voz, do corpo, do acontecimento singular, que importam, em geral, muito mais do que o conteúdo em si mesmo. Frequentemente, esse conteúdo é nonsense, sem sentido. E vocês, já pararam para pensar o que é unidunité, salamé mingué? O que mais interessa no Atirei o Pau no Gato? É a expectativa do miau, para brincar, de cair, de rir. E pé de cachimbo ou pé de cachimbo? Então, justamente porque o foco é no significante das palavras, nos sons, e isso é fundamental para a alfabetização. Assim, para compreenderem o potencial da tradição oral na educação, e em particular na alfabetização, é preciso se abrir para essa experiência sensível desse repertório, reconhecê-lo como seu, como nosso, e fruir do que ele pode proporcionar. A memória, os afetos, esse vínculo e esse pertencimento a uma cultura. Tudo isso por meio da palavra, do ritmo, da melodia, por meio do brincar. O macaco foi à feira e não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a Olivia se sentar. Olivia se sentou, a cadeira esborrachou. Coitadinha da Olivia foi parar no corredor. O corredor estava sujo, sujo de poeira. Coitadinha da Olivia foi parar na geladeira. A geladeira estava suja, suja de mingau. Coitadinha da Olivia foi parar no hospital. O hospital estava sujo, sujo de remédio. Coitadinha da Olivia foi parar no cemitério. Sapo dentro do saco, o saco dentro do sapo. Sapo. O sapo batendo papo, o vento soltando o vento. Um prato de trigo para três trigos fritos. Um prato de trigo para três trigos fritos. Três pratos de trigo para três trigos fritos. Três pratos de banana para dois macacos tristes. A função primordial desse texto na alfabetização e letramento das crianças é usar esse repertório para brincar, e brincar com a linguagem.
A função social desse gênero é brincar e a função do professor é pesquisar, memorizar esses saberes culturais, tornando-os saberes docentes. Mas tem que decorar, trazer do coração, na memória, oralmente, falar rápido, devagar, errar e rir, mostrar que o professor também erra e trazer a pedagogia do riso para a sala de aula. Virar brincante junto com as crianças e ajudar a criança a reconhecer-se na escola, nesse lugar de pertencialmente, como sujeito de cultura e linguagem, como sujeito detentor das heranças culturais e sujeito ativo, que pode inventar e renovar essa cultura através da linguagem. O rato comeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva quis remendar. No ninho de mafagafos havia 7 mafagafinhos. Quem mafagaio? No ninho de mafagafos havia 7 mafagafinhos. Que desmafagafar os mafagafinhos, um bom desmafagafador será. No ninho de mafagafos havia 7 mafagafinhos. Quem desamafagar os mafagafinhos, um bom desmafagador será. 3 pratos de trigo para 3 tristes tigres. E essa oralidade, o que traz? Nesse espaço brincante, a criança vai se apropriando da linguagem, vai ganhando repertório, a partir do qual o desenvolvimento da escrita vai se apoiar. E é nesse contexto que podemos introduzir textos do brincar para a sala de aula. São textos curtos, repetitivos, em versos, ritmados e principalmente já conhecido das crianças, por vezes memorizados, envolvendo diversas unidades da língua, trazendo um rico material para leitura e escrita em sala de aula, como, por exemplo, atividades em sala para escrever palavras com rima. A palavra parecida na oralidade, então, é parecida na escrita? Reflexão fonêmica como o sapo não lava o pé, a sapa não lava a pá, e sepe não leve pé, chamando atenção para as sílabas, para as vogais. E o que rima com mão? Pão, limão, sabão ou João? Escrever essas palavras para as crianças verem as diferenças na oralidade e na escrita, tudo inserido nesse contexto brincante. Alô, o tatu tá aí? Não tá, mas a mulher do tatu tando é o mesmo que o tatu tá. Disseram que na minha rua tem paralelepípedo, feito de paralelogramos. 6 paralelogramas têm um paralelepípedo. 1000 paralelepípedos têm um paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelogramas. Então, uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia? Alguns exemplos de atividades em sala. Quem consegue falar? Quando digo, digo. Não digo Diogo. Quando digo Diogo, digo Diogo. Não digo Digo. Mais rápido. Quando digo, digo. Não digo Diogo. Quando digo Diogo, digo Diogo. Não digo Digo. E agora? Quando digo Nina, não digo Nino. Quando digo Nino, não digo Nina. Incentivar é brincar com as possibilidades. Quando digo rato. Quando digo pato, digo pato, não digo rato. Maria mole é molenga. Se não é molenga, não é Maria mole. É coisa malemolente. Nem mala, nem mola, nem Maria, nem mole. E agora eu vou trazer outro exemplo de atividade em sala. Quem consegue falar esse? O rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha, com raiva, resolveu remendar. E agora? E se eu trocar uma letra do rato? O que ele vira? O rato vira gato, quando eu coloco G. E se eu trocar de novo? Pode virar pato, mato, fato, jato. E aí vamos nessa brincadeira na sala de aula. E agora o último desafio para todo mundo acompanhar. Zé, Ducatiribé, Salamacuté, Firifififé, cadê a Niainha, Ducatiribinha, Salamacutinha, Firifififinha, saiu com a Ruti-Uti, Ducatiribute, Salamacutute, Firifififute, visitar João, Ducatiribão, Salamacutão, Firifififão.